é algo muito ruim e um marco muito ruim na vida dos idosos. E a queda é inevitável. Então, com toda a questão do envelhecimento, as quedas ocorrem com maior frequência e isso pode causar um grande problema. E aí sim precisar de um cuidado integral. Difícil para a família, né? O pai e a mãe da gente já tem toda uma rotina, então ele mesmo faz as compras dele, ele mesmo manda na casa dele, organiza a casa dele né, da maneira, e aí o filho ter que fazer essa função é muito difícil para eles. Uma pessoa acamada tem todo um cuidado para não abrir uma lesão, para conseguir levar para o banho, entre outros cuidados, né? Então é muito difícil para a família que não tem essa preparação conseguir lidar com esse idoso acamado. E tem a questão do emocional, né? Que isso você não quer ver quem você tanto ama ali em cima de uma cama, tendo que ter esse cuidado. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Carlos Roberto Silva, do canal do YouTube Doenças Silenciosas. Dando prosseguimento aos nossos podcasts no sentido de ajudá-los a se inteirar sobre a sua saúde e sobre o que existe de bom em termos de saúde, porque é extremamente importante ir ao médico pelo menos uma vez por ano, depois dos 45 anos, ou a qualquer momento em edição extraordinária, acontecer alguma coisa diferente com seu corpo ou com sua mente. Hoje o nosso papo é sobre um tema que toca muitas famílias: o cuidado com idosos e pacientes que precisam atenção contínua. Quem já passou por essa situação sabe o quanto é desafiador conciliar a rotina, a saúde e bem-estar de quem amamos. E é justamente aí que entra o trabalho da nossa convidada de hoje, Camila Munuera. Ela é responsável por uma empresa que oferece um atendimento VIP, cuidadoras, enfermeiras de especialidade, totalmente focadas em dar suporte individualizado a cada paciente. Mais do que isso, ela e sua equipe fazem a gestão completa do atendimento, garantindo que cada detalhe seja acompanhado de perto, desde a medicação até o bem-estar emocional. Ao longo dessa conversa, vamos entender como funciona esse tipo de serviço, os benefícios reais para as famílias, histórias que marcaram e também como ela enxerga o futuro do cuidado domiciliar no Brasil. Se você tem um familiar idoso, acamado, ou simplesmente quer saber mais sobre como oferecer qualidade de vida a quem precisa, fica com a gente, porque esse episódio está imperdível. Camila, muito bom dia. Bom Muito dia. obrigado pela sua presença. Por favor, se apresente e fique à vontade. Bom dia, eu que agradeço. Prazer estar aqui com o senhor. Meu nome é Camila Munuera, eu sou CEO da Bem Cuidar. Então, nós estamos no mercado há 17 anos, fornecendo essa infraestrutura e mão de obra de cuidadores de idosos, auxiliar e técnico de enfermagem. Muito obrigada pelo convite. É um prazer muito grande. Então vamos lá, vamos às perguntas. O que motivou você a criar uma empresa especializada em cuidados para idosos e pacientes acamados? Eu sou enfermeira de formação. Eu me formei primeiramente com 17 anos em técnica de enfermagem, fiz a faculdade de enfermagem, iniciei meu trabalho no Hospital Albert Einstein e entre outros hospitais. Há 17 anos atrás, a minha família estava passando por uma situação com o meu avô. Ele teve Alzheimer e depois ele acabou falecendo do câncer de estômago, mas foi muito difícil para o meu pai e para os meus tios conseguirem lidar com essa questão do Alzheimer e da falta de pessoas especializadas no cuidado. Então, naquele momento, era os empregados domésticos que faziam a função de um cuidador.
Então, sem mínima condição, realmente, um cuidado efetivo, conhecer o que estava sendo tratado. Então, a demência tem, questões importantes que a pessoa que cuida tem que realmente saber sobre a demência e o que fazer, né. Então, quais os momentos. Então, isso foi muito difícil para o meu pai, para os meus tios. Então, pensando nisso, pensando na situação, foi quando eu realmente resolvi abrir a empresa para que eu pudesse ter profissionais cuidadores especializados. Então eu peguei aquele empregado doméstico que fazia já o cuidado e treinei essa pessoa. Então a gente levava para a empresa, fazia todo, mostrava, né, então como que era o envelhecimento, o que que era envelhecimento, dinâmicas, para que esse cuidador realmente soubesse o que era a velhice, o que isso representa, o que poderia, quais doenças poderiam levar, o como o cuidado diferenciado isso mudaria a vida deles, né. Então foi pensando realmente na situação que eu vivenciei com meu pai e com meus tios. Legal, muito bem. Qual é a maior diferença entre contratar uma cuidadora particular e ter todo o suporte de uma empresa como a sua? A Bem Cuidar, a gente não faz só o fornecimento do cuidador, a gente faz toda a gestão desse atendimento. Então a família fica realmente tranquila, porque a gente pega esse cuidado pra gente. Então, uma das coisas que eu faço questão, que a empresa sempre teve, é ter a enfermeira padrão que faz a visita de enfermagem semanalmente. Essa avaliação do cuidador, de como ele está cuidando, então ela faz toda essa supervisão. Então a gente faz a contagem de medicamento na casa para saber se o cuidador realmente está sendo feito a medicação de forma correta, se não está sobrando, se não está faltando. A gente faz também a gestão de alimentos, quando a família é mais ausente, mora mais distante, então a gente também faz a gestão do mercado, a gente internamente faz compra de farmácia, faz compra de produtos de higiene pessoal. Então a gente faz todo o atendimento para que essa família não tenha que se preocupar com o dia a dia. Seja realmente um familiar que vai lá fazer a visita, fazer a companhia, passear, mas que não tenha essa obrigação do cuidado, de ter que ficar responsável com esses detalhes, né? Que é difícil para a família, né? O pai e a mãe da gente já tem toda uma rotina, então ele mesmo faz as compras dele, ele mesmo manda na casa dele, organiza a casa dele né, da maneira, e aí o filho ter que fazer essa função é muito difícil para eles. Então a gente assume essa responsabilidade para que a família fique realmente no papel de familiar. Se ele usa um medicamento de alto custo, você também compra, você faz isso tudo? Isso, tem famílias que fazem a compra diretamente, mas as famílias que necessitam, a gente faz toda a compra, faz toda o acompanhamento, então tem receita médica, que são receituários especiais. A gente faz o acompanhamento para essa consulta médica, para o retorno, para a gente ter sempre essa receita. Então a gente faz a entrega, esses medicamentos que a gente fica responsável, a gente envia em uma caixa box, onde o medicamento já é separado por horário e por dia, para que facilite para o cuidador e que tenha menos erro possível. Então o medicamento é separado, nesse para o dia todo e dividido por horários. Nossa, isso é uma responsabilidade incrível, A né? gente tem uma parceria com farmácias, né, que já fazem isso, então a gente fez todo um estudo para que esse medicamento também saísse mais em conta. Então, a gente busca essa questão do preço também, porque a gente sabe o quanto é difícil para as famílias, quanto sai caro, né, esses medicamentos os valores são bem altos, assim, então vai juntando tudo, medicamento, insumos que agora é necessário que não eram mais. Tudo isso vai onerando muito. Então a gente busca realmente fazer todo esse trabalho de uma busca de melhor preço para que essa família consiga ter uma redução do custo. Então a empresa é importante justamente porque a gente faz toda essa gestão. Então, se a família contrata particular, é ela que fica responsável em relação ao cuidador, quando falta, de ter que repor, de fazer esse acompanhamento do cuidador, né? Porque por mais que a gente treine esse cuidador, cada um tem um hábito. O cuidador também é uma pessoa que tem hábitos, que tem toda uma bagagem que traz, né, de casa. Então, tudo isso a gente tem que estar sempre avaliando, porque a casa da pessoa precisa ser respeitada, os hábitos daquele idoso precisam ser respeitados. Você tem casos também de doenças raras? E Olha, você cuida de gente com doenças raras? a gente atende todos os tipos de casos, né. Já tivemos
atualmente, o nosso foco é mais voltado para a terceira idade e as doenças são mais já típicas da terceira idade, mas a gente já atendeu crianças, por exemplo, com doenças raras. Então a gente também tem internação domiciliar. Então a gente atende alguns planos de saúde, que aí são doenças raras, que a pessoa precisaria estar no hospital, e aí o hospital vai até a casa dela. Então Ah, a tá. gente faz toda E essa. aí, no caso, os medicamentos são ultra caros, né? São muito, E aí são aí muito. você, a família, é quem cuida disso, da Então, compra. a compra, quando esses pacientes que são, do convênio, normalmente é o convênio que fornece, ou a própria empresa que tem que fornecer esses medicamentos. Então, depende de caso a caso. Mas a gente sempre busca realmente acompanhar essa família de perto, trazer essa família para perto da gente para que a gente possa ajudar. Até porque tem pelo SUS também, né? É um processo mais demorado, alguns medicamentos, mas que a gente também consegue auxiliar nesse processo todo. Quantas pessoas você tem na sua equipe? Olha, hoje por volta de 300 cuidadores. Quanto? É, por volta de uns 300. Atualmente a gente tem atendendo 130 idosos. E aí o senhor pensa que um atendimento de 12 horas, por exemplo, são 2 profissionais, de 24 são 4. Então, cada caso já tem um número, maiores, né. Então a gente também atende residencial de idosos, então a gente tem um residencial que a gente atende há muitos anos, que a gente tem idosos que a gente atende lá em caráter particular diretamente com a família, mas também a gente tem um projeto lá dentro que a gente atende prestando serviço para essa instituição. Puxa, que bacana. É muito gostoso. Muito bacana. Parabéns, parabéns. Eu Muito acho que obrigada. eu não sabia que existia alguém que prestasse esse tipo de De serviço para a serviço, família. né. É importante, né, as famílias, o envelhecimento é algo complexo, assim, então as famílias precisam estar amparadas mesmo, porque tem toda uma questão emocional envolvida, né. Eu não quero ficar velho, não. Isso mesmo. Com qualidade, a Com velhice qualidade de vida tem é essencial, né? e tem muitos idosos que a gente atende que estão muito bens, assim, né, que estão bem, que têm qualidade de vida, que passeia, que sai. Então, isso não é a gente tem que realmente buscar uma velhice saudável. Então, tá bom, legal. Uhum. Quais os principais desafios que as famílias enfrentam quando têm um ente querido acamado ou dependente? Eu acho que é a questão emocional. Você cuidar de quem cuidou de você. Acho que o emocional vem em primeiro lugar e também a falta do conhecimento, né. Quando você tem um idoso que você precisa cuidar, que precisa de, né, um idoso, uma pessoa acamada tem todo um cuidado para não abrir uma lesão, para conseguir levar para o banho, entre outros cuidados, né. Então é muito difícil para a família que não tem essa preparação conseguir lidar com esse idoso acamado. E tem a questão do emocional, né, que isso você não quer ver quem você tanto ama ali em cima de uma cama, tendo que ter esse cuidado. Então, acho que o mais difícil é o emocional e a falta também da preparação de estar com alguém precisando integralmente do cuidado. Quais são os sinais que uma família deve considerar contratar um serviço especializado de cuidado domiciliar? Quando a gente vai envelhecendo, né, é sempre importante a gente fazer um preventivo, que eu falo sempre para as famílias. Eu sei que é muito difícil para o idoso aceitar uma pessoa, estar ali, porque é ruim mesmo, né, você pensar que você está perdendo a sua autonomia. Mas é importante nos primeiros sinais de que, estou envelhecendo, ter sempre alguém perto. Então, seja o cuidador tratado ou o cuidador familiar mesmo, mas esse idoso precisa ter alguém próximo. A queda é algo muito ruim e um marco muito ruim na vida dos idosos. E a queda é inevitável. Então, com toda a questão do envelhecimento, as quedas ocorrem com maior frequência e isso pode causar um grande problema. E aí sim precisar de um cuidado integral. Então, é bem importante que as famílias tenham essa questão da prevenção. Então, já sentiu que precisa, que ele está mais
dependente para se locomover, está tendo, né, alguma questão de saúde, queda de pressão, tontura, qualquer coisa que isso possa levar a uma queda, é importante ter pessoas perto. Ah, e é horrível, né. Esses dias eu falava com um amigo, ele não está tão ruim, o problema dele é uma prótese do quadril que ele colocou, ela inflamou, etcétera e tal. Ele foi tomar um banho e Caiu. caiu. Ai. Mas felizmente não se machucou muito. É, não, às vezes não se machuca, mas eu tenho Mas pode ser caso fatal. pode ser a queda é algo Se que bater é. a cabeça, aí é o grande problema, né. E na verdade quando um idoso é internado por uma queda, então ele fraturou, ele caiu e fraturou, ele vai lá fazer uma cirurgia. Às vezes não foi a cirurgia que causou uma piora, uma morte mesmo, foi todas as consequências da internação. Então fez a cirurgia, de repente teve uma embolia. Fez a cirurgia, ele ficou mais acamado, perdeu massa, teve problema pulmonar, começou a broncoaspirar, então a queda é um marco muito ruim para os idosos. De repente ele não foi a fratura, mas foram as consequências de uma Puxa, internação, é muito ruim. Então por horrível. isso que as pessoas têm que pensar e zelar, pensar realmente no preventivo. Legal, legal. Quais são os erros mais comuns que as famílias cometem ao tentar cuidar sozinha de um paciente acamado? Eu falo que não são nem erros, né, assim, a gente como filho, assim como mãe e pai, a gente tenta sempre acertar, né, então a gente sempre tenta, mas às vezes, ou quando é a família que cuida, até pela questão emocional, ele transparece isso para o idoso, e o idoso se sente muito mal daquele filho tá tendo que deixar de parar de fazer alguma atividade para cuidar. Então o que eu vejo é que, nesse cuidado, ela transparece incondicionalmente que não tá legal ter que fazer aquela função. Então, acho que sempre um serviço contratado fica mais tranquilo para todo mundo, assim, o próprio idoso se sente melhor do que a própria família cuidando. E tem certas coisas que são inevitáveis, né. São inevitáveis, não In tem jeito. incrível, né. Então fica mais irritado, isso transparece, você acaba tendo muito mais cuidador que é contratado, não vai perder a paciência. Uma família acaba perdendo a paciência. Não é fácil, Não né. é fácil, é muito difícil para o familiar. De que forma o acompanhamento contínuo impacta diretamente na saúde e bem-estar do paciente? Esse acompanhamento é importante até para que a gente possa perceber os pequenos sinais de uma evolução de uma doença, de uma demência, de algum sinal importante de uma alteração de sinais vitais, de alguma questão que possa estar vindo. Então, por exemplo, um idoso que esteja acamado, a mudança de decúbito é essencial para não abrir uma lesão. E a lesão é algo que fica um vermelhinho na pele, a gente já está com uma lesão grau 1. Então, é importante que tenha sempre essa visão, essa supervisão constante para que a gente possa realmente trazer uma qualidade de vida. Você tem algum meio de checagem das coisas para você poder, ter certeza que é hora de fazer uma determinada coisa? Você tem um cronograma a ser seguido? Por isso que eu mantenho as minhas enfermeiras fazendo essa supervisão nas casas. Então elas vão semanalmente em todas as casas. Eu tenho atualmente uma equipe de 7 enfermeiros, que elas trabalham com o número de idosos, né, que ela consiga atender na semana, então toda semana elas vão até as residências para fazer justamente essa supervisão e essa avaliação. Então ela faz um exame físico para que realmente seja verificado mesmo, né, hidratação da pele, os idosos têm muita infecção de urina, então é algo que a gente tem que ficar muito atento. Então, coloração da urina, odor, alguma questão com a pele em relação à lesão, até a organização do ambiente conta muito para o cuidado. Então, se aquela casa está adaptada, se aquela casa realmente está dentro do que a gente precisa, então os banheiros precisam ter barras, as casas normalmente têm muito tapete, então a gente precisa ter esse olhar de tirar os tapetes, tomar esse cuidado com mesas, com objetos que isso possa causar algum problema
deles se machucarem. Então, tem todas essas questões que a enfermeira tem que avaliar, por isso a supervisão é tão importante, por isso que eu faço tanta questão de ter essa enfermeira realmente padrão, para que ela tenha esse olhar diferente. E você faz o treinamento dessas enfermeiras. Eu acompanho tudo. Na verdade, eu amo o que eu faço, assim, então a minha empresa é algo que para mim é muito importante, assim, eu adoro os meus idosos. Eu gostaria de conseguir estar muito mais próximo, né, então quando eu realmente abri a empresa, eu fazia toda essa função. Então quem era enfermeira visitadora era eu. Eu sei bem como funciona e o que precisa, assim. Então eu estou sempre constantemente em reuniões com elas para que a gente realmente tenha essa visão, esse olhar global, né. Então, olhar o idoso, olhar a residência, olhar a família, o que que ela precisa também, né. Então, às vezes, a gente atende o idoso, mas a gente também está atendendo essa família. Que legal. Eu acho muito interessante esse aspecto que você acaba de colocar, porque você criou sua empresa baseada na sua vivência, na sua. Sim, Você viveu aquilo de cabo a rabo e você conhece profundamente porque você fez, sim. você viveu, você acompanhou. E isso aí Faz toda a diferença, porque eu faz uma fui a diferença familiar. brutal. É, eu fui a familiar, eu fui, Sim, né, sim. então eu sei o que o meu pai, e os meus tios estavam passando. Então, é muito difícil tomar um posicionamento. Então, teve uma época que eles começaram a levar o meu avô para ficar um período em cada casa, o que para quem tem uma doença, uma demência, é horrível. Mas foi Horrível. o melhor que eles puderam fazer, que foi a pergunta anterior a essa, que é qual erro comete, né, não acho nem que seja um erro, é uma tentativa de acertar, mas é muito difícil para os idosos sair de dentro de casa. Por isso que é importante ter alguém na casa dele. Entendi, eu entendi. O que eu vejo de maravilhoso nisso tudo é esse conceito de você começar do zero, fazendo todas as Sim, coisas, né, você faz tudo que tem que ser eu feito. falo que eu passei por todos os estágios, então eu fui a pessoa escalista, eu fui a enfermeira, eu fui quem marcava os treinamentos, eu fui quem captava profissionais, então eu tive todas as funções dentro da empresa, então eu conheço cada uma delas. O conhecimento fez de você uma pessoa de sucesso, Ai, porque se obrigada. você não conhecesse profundamente o que Eu você acho, faz, teria dificuldade de fazer. eu acho. E eu acho que os outros, para tentarem copiar, vão ter que fazer o que você fez. É, Aí, para tentar copiar e chegar perto. Por quê? Eu sei, porque comigo aconteceu o mesmo, mas de forma diferente, sim, né. Eu fui desde propagandista, eu passei a pesquisador de mercado, gerente de vendas, gerente de marketing, depois cheguei a diretor de marketing, e eu tinha um problema com os medicamentos que tinham que ser mantidos numa temperatura boa, que sim, eram hormônios, FSH e LH, eles tinham que ser mantidos no máximo até 15 graus. sim. E no mercado eu não conseguia isso. Aí eu fui a empresa dizia que o marketing tinha que ser horizontal. Aí eu tive que fazer vertical, contrariando com o mundo inteiro, porque eu vivia as coisas, eu fazia as coisas. Você sabia de Então perto, né? o que acontecia? A mulher tomava o meu medicamento e ela fazia o estradiol seriado para engravidar. Aí não crescia o folículo. Não crescendo o Hum, folículo é culpa do medicamento que sim. ficou fora da temperatura adequada. Eu verticalizei isso, e aí eu coloquei umas pessoas, 4, para ir conversar, deixar um selo adesivo com os médicos, e dei um número de telefone, eles direcionavam, o problema se acabou. Que E maravilha. aí a coisa cresceu absurdamente a ponto de eu deixar a empresa e criar a minha própria empresa, Sim. mas eu fazia tudo, assim como você. Eu atendia o É, paciente, isso é muito eu importante. ia até o médico, eu comprava o medicamento. Então, isso permite a gente, esse Eu conhecimento acho. profundo, ele te permite se aventurar num negócio e ter certeza que você vai ser bem-sucedida, porque o conhecimento que você tem é É, tão profundo, e outros vão ter dificuldade. eu acho também. Eu acho que tudo aquilo que a gente faz e que a gente conhece o que está fazendo, faz toda a diferença.
Tem que Então ter acho um que tem conhecimento profundo. conhecimento e gostar do que está fazendo É. é primordial para as coisas darem certo, né, para que isso dê certo, eu acho que precisa ter esses 2 caminhos, você gostar e ter conhecimento, de fato, na vivência, né, então isso é bem bacana. E eu também já estava lidando com isso antes de abrir a empresa, no cuidado, né, então eu também sabia cuidar, porque eu era técnica de enfermagem com 17 anos, com 18 eu entrei no Einstein, então eu já estava praticando o cuidado. Então eu tinha o cuidado de saber cuidar de alguém, eu fui para o residencial do Albert Einstein, né, que ele assumiu um lar, não sei se o senhor conhece, o lar Golda Meir, e o Einstein que foi e assumiu, eu pedi transferência para ir para a geriatria, então eu sei do cuidado, eu estava muito próximo do cuidado também, então faz diferença. Olha, pessoal, isso que ela acaba de falar é extremamente importante. Vocês que buscam ser bem-sucedidos na vida, tudo que ela acaba de falar, eu comprovo, porque aconteceu comigo numa área completamente diferente. Mas é assim, você tem que conhecer profundamente e você tem que amar demais aquilo que você faz. Se você tiver esses 2 requisitos, maravilha, Dá tudo certo, não é verdade? eu acho. Muito bem. Como é feita a gestão da rotina de medicamentos e tratamentos para cada paciente? A gente tem 2 maneiras atualmente. Eu tenho também parceria com uma plataforma que faz tudo via online, então a enfermeira quando faz essa primeira avaliação, então quando a gente é contratado pela família, a enfermeira acompanha todo o início. Então ela vai até a residência, monta um plano de cuidado junto com a família e com aquele idoso, respeitando quais são né, as suas rotinas. Então, é sempre muito importante a gente respeitar a rotina. E como o atendimento é formado por mais de uma cuidadora, então a gente precisa que esse protocolo seja feito em todos os dias. Então, que a rotina desse idoso aconteça nos mesmos horários todos os dias. Isso também faz muita diferença. Então a gente coloca nesse aplicativo todos os horários, horário do banho, horário das refeições, horário de toda a medicação, da caminhada, do banho de sol, do passeio, então a gente monta esse plano e coloca nesse aplicativo. Você criou um Eu aplicativo. tenho parceria com o aplicativo, não foi uma criação própria. O que a gente faz, então a gente tem um misto, né. Então a gente também tem um prontuário na casa, onde tem toda essa rotina também descrita e deixado na casa junto com o prontuário. Então o cuidador precisa fazer todos os dias a anotação. Então, uma das coisas também, quando eu iniciei a empresa, que eu fiz questão, é que o cuidador soubesse verificar uma pressão, soubesse verificar uma temperatura, uma frequência cardíaca, porque isso também faz diferença na hora que a gente precisa, Faz muita. faz muita diferença. Olha, eu tenho verificado que eu gosto de tirar a pressão. Às vezes eu vou ao médico. Sim, Eu gosto de fazer prevenção. claro, a Eu prevenção é sou essencial, eu amo esse negócio, eu acho. porque é o que me permite ter uma qualidade de vida maravilhosa. Sim, Mas, o que acontece? Todo médico tem o aparelho de pressão, sim. e o cardiologista é o dia a dia dele. É, É sim, o feijão com arroz que ele faz e faz muito todo bem. dia, é. Mas eu noto que, às vezes, outros médicos de outras especialidades têm dificuldade de tirar a pressão de forma certa. Sim, é que tem toda uma técnica, não é Tem simplesmente toda uma verificar a técnica. pressão de qualquer maneira. Sabe o que já aconteceu? Eu ir numa médica, ela falou: Sua pressão está 14/10. Estou preocupada, você precisa ter que remédio você está tomando? Nós temos que trocar esse remédio, nós temos que fazer. Doutora, ok, doutora, tudo bem. Aí eu saio de lá, passo no meu cardiologista e digo: tira a pressão aí, por favor. É 11,5 por Olha aí, 7. então, é. Então, sabe, É por isso que tem que ter sempre um treinamento constante da equipe. Por isso que precisa estar muito perto, assim. Por isso que eu faço questão que essa enfermeira esteja acompanhando, para que a gente não tenha esse tipo de erro. Faz toda a diferença. Você e tá com um idoso com a pressão alta, você fala: "Vou dar medicamento". faz toda a Talvez não diferença. esteja com a pressão alta, esteja baixa, e se esse idoso com pressão baixa, realmente a gente vai ter um problema sério, uma urgência. E Então olha, médicos profissionais aí de longa data têm dificuldade então,
e aferir a pressão arterial. Pois é por isso é importante. Como eu sou muito vivido, E também então é na área, né. sou da área, então É. não me abala. Eu falo: digo: "Deixa eu passar lá e tirar Deixa eu eu dar tô uma é verificada. só uma vez", então eu digo: "Ah, não", de vez em quando eu vou lá, eu vou você quer tirar a pressão? Quando vai tirar a pressão, eu falo: "Ih". Já sabe, deixa eu te explicar a técnica, né. É, Para não dar errado. eu não sei, eu não conheço a técnica, mas eu já sei, provavelmente Não esteja tão certo não assim. vai bater, e eu não vou me preocupar. Ah, já tem esse conhecimento de que talvez não esteja, tão certo assim, né, que senão também a gente apavora com uma pressão dessa e aí realmente sobe. Então É, tem tudo isso. eu já cheguei a falar para uma médica amiga minha, eu falei: "Ó, deixa essa pressão para lá que o cardiologista eu vou lá, ele olha toda hora. É, tá Não se certo. preocupa com isso, vamos nos preocupar com outras coisas, não com a pressão". Sim, é isso mesmo. Quais os cuidados específicos são necessários para idosos acamados em relação à prevenção de escaras e infecções? A gente tem alguns, né. Um dos principais cuidados é a mudança de decúbito a cada 1h30, 2. Então, essa pessoa, esse idoso acamado, ele não pode ficar na mesma posição por mais de 2 horas, para que a gente não tenha morte celular e para que não inicie uma lesão por pressão. Outra coisa é a hidratação da pele. Então a pele precisa estar sempre hidratada. Outra coisa é a hidratação oral, o líquido, que também faz toda a diferença para essa pele. Então quando a gente está com a pele muito ressecada, a chance de abrir uma lesão é muito grande. A alimentação saudável também é importante, a nutrição. São vários fatores que incluem para que essa pessoa realmente, para que esse idoso não tenha essa lesão. Então esse cuidado é importante de como transferir, de como posicioná-lo, para que o lençol da cama estar bem arrumado, para não ter marcas, vincos que possa também lesionar essa pele, que é muito mais sensível. Então todas essas questões são importantes. Manter sempre limpo, seco, às vezes, né, se tiver urina na fralda, isso também provoca uma lesão, então é um serviço, um cuidado muito direcionado diário, assim, todo momento você tem que estar atenta a todas essas questões, estar seco, estar sendo feito essa mudança de decúbito, a nutrição, hidratação oral, hidratação da pele, o cuidado de como posicioná-lo, então isso tudo é importante para que a gente evite uma lesão. Puxa, que legal. Como vocês lidam com situações de emergência durante o atendimento domiciliar? A gente sempre o cuidador tem qualquer problema que ele perceba que tem alguma coisa, eles entram em contato com a nossa equipe de enfermagem, para que ela possa já estar fazendo as devidas orientações. Mas a gente chama sempre o SAMU, então esse é um hábito já que é mais rápido, né. Então, cada caso a gente tem um direcionamento diferente, então tem casos que tem ambulância do convênio, mas em toda a situação de urgência, a gente transfere esse idoso para o hospital. Ou quando tem um médico de referência, e aí ele vai dando todas essas condutas, mas o cuidador está sempre acompanhado da enfermeira. Então a gente faz chamada de vídeo, se a enfermeira estiver perto, vai para a residência, para que a gente possa atender com brevidade mesmo cada caso. Como funciona o relacionamento entre a cuidadora, o paciente e os familiares no dia a dia? Olha, Você encontra problemas aí? a gente vê de tudo, né. As famílias, algumas delas ficam mais sensibilizadas, e aí inconscientemente também transmite isso ao cuidador. A Bem Cuidar tem sorte, assim, a gente tem familiares que são bastante parceiros e estão sempre próximo do atendimento, então a cuidadora tem uma boa relação com os nossos familiares, então a gente tem grupos agora do WhatsApp, então tem famílias que participam desse grupo, onde o cuidador consegue ir falando em tempo real o que está acontecendo, até para que essas famílias fiquem mais tranquila do que está né, o que aquele idoso está fazendo. Muitos familiares moram em outros países, então a gente entende a preocupação dessas famílias, né, de estar longe e ter alguém ali cuidando. A gente tem essa comunicação bem efetiva com a família por WhatsApp, então a enfermeira, quando vai na casa, entra em contato, liga contando o que está acontecendo, o que foi abordado, o que precisa melhorar, então a gente mantém essa relação, essa comunicação bem efetiva com os familiares. Eu imagino que
isso seja bem melindroso, né, É. e que tem que tomar um cuidado inacreditável e a questão da comunicação aí é tudo, né. E a comunicação hoje é complexa, né, porque às vezes as pessoas realmente, por mais que tentem se comunicar, não conseguem transparecer ou comunicar de uma forma efetiva, né. Então é um dos temas que a gente trabalha muito, a comunicação efetiva na empresa, para que a gente possa fazer esse cuidador ser o mais efetivo possível, dele conseguir transmitir realmente aquilo que está acontecendo. Precisa de um treinamento, assim, incrível, né, E contínuo. não, é contínuo. E é de todo mundo, assim, desde do profissional que está na casa, até a equipe interna. Então, hoje eu vejo que é difícil. A gente manda um comunicado por escrito, por exemplo, as pessoas não conseguem nem interpretar aquilo que está escrito de forma correta. Então, essa comunicação precisa ser muito clara, porque às vezes as pessoas também interpretam de maneira ruim. Então a gente busca tentar essa comunicação da melhor maneira possível, escrito, faz arte visual, faz vídeo. Hoje as pessoas eu vejo que têm mais dificuldade em ler textos mais longos, então a comunicação hoje é algo que a gente tem que trabalhar bastante. O que diferencia o atendimento VIP que você oferece de outros serviços de home care no mercado? Eu acho que é toda essa gestão e essa preocupação em atender o idoso de uma forma geral e pensando sempre na questão da família. A gente tem todo um cuidado, né? Por exemplo, uma das coisas que eu faço questão que os profissionais façam nas residências, que é atividades cognitivas. Então tem gente que acha que é bobagem, mas não é. Se fazer, fazer um jogo de jogo da memória. Esse mês, por exemplo, a gente mandou para as residências poemas, para que aquele cuidador faça com ele a leitura, aqueles idosos que ainda conseguem ler, então consegue ler, consegue fazer atividade sozinho, mas são detalhes que fazem a diferença, que normalmente as outras empresas não focam nisso, né? Elas focam no cuidado, mas a gente foca realmente na qualidade de vida. A gente busca realmente, então, para o senhor ter ideia, eu já levei idosos para o Zoo Safari, então, para fazer uma atividade diferente. Já fui para baile da terceira idade, eu tinha um idoso que adorava passear, namorar, e a família ficava com muito receio de tudo isso. Eu fui para um baile da terceira idade e ele se divertiu, dançou a noite inteira. No outro dia ele acordou super tarde, assim, era um idoso que acordava muito cedo, já bastante agitado. Então a gente se preocupa realmente com a qualidade de vida e com aquilo que ele gosta. O seu conhecimento, que nasceu lá dos seus Sim. familiares, essa vivência toda é que te permite fazer esse trabalho com tanto êxito. Ah, que bom, obrigada. É conhecimento e gostar do que faz, né, É, eu porque acho que são as 2 principais é. para dar certo. Como a sua empresa garante a segurança e a confiança das famílias no trabalho das cuidadoras? A gente tem um processo seletivo bastante extenso para credenciar esses cuidadores, para contratar esses cuidadores. A gente tem uma entrevista, depois disso, esse profissional passa na empresa para fazer uma avaliação com a enfermeira. A gente busca antecedentes desses profissionais que já trabalharam em outras casas, referências mesmo. Então, a gente toma todo esse cuidado para que a gente realmente tenha a segurança de levar esse profissional para a residência. Esses cuidadores você busca em hospitais? A gente tem algumas bancos de dados que a gente utiliza, né, então tem alguns aplicativos que são realmente para cadastro de currículos, mas a gente tem muita indicação a gente tem muitos cuidadores, então os cuidadores acabam conhecendo outros cuidadores, e aí a gente consegue fazer essa indicação, ou a gente tem parceria com algumas escolas de cuidador de idosos também. Então a gente está Existe escola de tem cuidadores? bastante agora. Agora Ah, que tem legal. muitas escolas que tinham o auxiliar técnico de enfermagem, hoje tem o curso de cuidador. Todos os nossos cuidadores têm que ter o curso. Ah, que A bom. gente não tem nenhum cuidador que não tenha o curso. Eu A não gente sabia que existia isso. tem o curso de cuidador de idosos. Que Então, bom, para atuar na empresa, precisa ter esse curso de cuidador de idosos. legal. Qual a importância da personalização do atendimento em cada caso? Ah, isso é essencial, né.
Então a gente precisa ter esse olhar em saber quem a gente está atendendo. Aquele idoso é uma pessoa que tem todas as suas necessidades, os seus gostos, as suas manias, e a gente precisa respeitar aquela pessoa. Então a gente tem que atuar dentro daquilo que ele quer para, a rotina de vida dele. Então a gente precisa conhecer quem a gente está atendendo, ele trabalhava, quais são as comidas preferência, quais são o gosto musical. É bem importante que a gente conheça quem a gente está atendendo. Então eu digo isso de um idoso que hoje, por exemplo, está demenciado, a gente é contratado nesse momento, mas a gente precisa conhecer quem é aquela pessoa, quem a gente está cuidando, o que ele sempre gostou de fazer, para que a gente realmente mantenha isso muito forte, para que as referências dele sejam preservadas. Que legal, que legal. Qual é o papel da tecnologia no suporte e acompanhamento da sua equipe de cuidadoras? Essa plataforma que a gente está atuando é importante porque tanto a família consegue acompanhar a rotina desse idoso, quanto o cuidador também tem muito mais facilidade. A tecnologia está bem avançada, então a gente consegue ter um atendimento muito mais rápido, né? Então, essa questão do WhatsApp, do grupo do WhatsApp, então a gente tem acesso a esse idoso, o que está acontecendo na casa com muita agilidade. E a família demanda muito de vocês a atenção, ponto de vocês terem que de chamarem para conversar. Ah, sim. Alguns familiares têm uma demanda maior, outros não. Mas eu acho extremamente importante essa comunicação com o familiar. A gente estar reunindo a cada 3 meses. Eu gosto mensalmente, mas para as famílias é difícil também, que já tem toda uma rotina, né? Mas esse contato, essa proximidade com a família favorece muito o nosso atendimento. Porque é ele que conhece quem a gente está atendendo, né? Então, até para que a gente possa realmente saber a satisfação dessa família, se está dando certo. Isso faz diferença para o nosso atendimento. A gente está realmente próximo dessa família. Esses profissionais, essas famílias que a gente não tem essa proximidade, facilmente fica com um profissional, contrata um profissional em caráter particular, se ela que tem que tomar conta e resolver, decidir tudo. É mais difícil, né? É. Então a gente tem que realmente Você tem estar toda uma estrutura, né? estar perto mesmo das famílias para que a gente possa fazer o nosso diferencial. Legal. Você poderia compartilhar um caso marcante que a presença de uma cuidadora fez toda a diferença do paciente e da família? Olha, a gente tem, eu tenho muitas histórias, assim, né, então eu tive um senhor que a gente atendeu, assim, logo que eu abri a empresa. Esse é um senhor que é bem importante, assim, para mim. Ele era o segundo reitor da USP, então era um senhor extremamente bravo de ter que ter o cuidado, mas ele estava precisando desse cuidado, assim, mas ele era muito bravo. Então a gente chegava perto, ele gritava, e eu ia: "O senhor vai gostar de mim". Ele falava: "Não quero saber de você, sua beijoqueira", brincava comigo, e ele estava necessitando desse cuidado mais próximo, mas ele ainda tinha essa questão de não aceitar o cuidado. E a gente foi atendendo, então para ele fez toda a diferença. Era um senhor que estava super emagrecido, porque estava sozinho em casa, então não tinha o estímulo da alimentação, quase não estava saindo, não estava tomando banho, porque a pessoa acaba perdendo, né? E para ele era muito difícil estar vivenciando essa situação do envelhecimento. Ele não aceitava. Então foi maravilhoso depois que ele começou a aceitar. Então eu ia lá, ele fazia questão que eu ia, então tinha dia que ele me ligava para nada, só para que eu fosse até lá, assim, que ele tinha que fazer alguma reclamação, mas era para que a minha presença fazia diferença para ele. Então esse caso foi bem marcante. Quantos anos ele tinha, você lembra, não? 101. 101 É, anos? mas ele era maravilhoso, assim, era um idoso maravilhoso mesmo, assim, ele era muito bravo, assim, depois ele adorava as cuidadoras, então era um tabu muito grande para ele de aceitar esse cuidado, mas depois ele realmente precisava daquelas pessoas até por uma questão de ter alguém próximo. Que Então legal, ele gostava muito desse atendimento, de ter pessoas próximo a ele. legal. Quais os benefícios psicológicos e emocionais que os pacientes e familiares percebem ao ter esse tipo de acompanhamento? Eu acho que essa questão da companhia. Os idosos têm uma dificuldade da aceitação, mas eles também não gostam de estar sozinhos. Eles também têm receio de ter um mal-estar e estar sozinho. Então, a grande maioria deles, ter alguém próximo
é um benefício muito grande psicológico, porque você está mais seguro que se algo de errado acontecer, tem alguém ali para te ajudar. E fora a companhia, esse estímulo, né, que a gente vai perdendo ao longo da vida, assim. Então, esse cuidador consegue tirar um pouco da zona de conforto. Vamos fazer uma caminhada, vamos fazer um alongamento, o que é essencial. Então, essa pessoa, esse idoso estar se locomovendo, se mexendo, é muito importante. O metabolismo diminui quando esse idoso fica muito tempo sentado, a demência ela evolui muito mais rápido, o coração prejudica, pulmão. Então, esse estímulo dessa caminhada auxilia em muita coisa, não só da parte psicológica, mas física também. De que forma a sua empresa ajuda a aliviar a sobrecarga emocional e física dos familiares? É justamente esse cuidado, saber que seu pai e sua mãe estão ali e bem cuidado, que eles estão mantendo as suas rotinas, que eles estão conseguindo fazer suas refeições, que eles estão recebendo a medicação no horário certo, que estão conseguindo se higienizar, que estão fazendo passeios que a gente incentiva muito, que os cuidadores continuam com o ritmo que eles já tinham, ir numa cafeteria, num cinema, passear no shopping. Então, a família sente esse cuidador, esse idoso realmente bem atendido. Então isso, alivia muito, né, dá uma aquecida no coração de cada familiar. Sem dúvida. Como você enxerga o futuro do cuidado domiciliar no Brasil, principalmente com o envelhecimento da população? Porque a gente sabe que a tendência é de aumentar o número de idosos incrivelmente Sim, e diminuir o número de jovens. Então, isso é uma questão social de governos, eu acho que até mundial essa questão hoje existe. Como é que você prevê isso? é. A empresa tende a crescer muito, porque realmente os idosos a gente tem muito mais idosos, né, então a gente precisa esse atendimento vai ficar muito mais constante nas residências, né, então a gente vem crescendo o número de idosos, assim como também vem crescendo a procura por profissionais nas residências. E você tem que ficar sempre muito ativa, muito atenta, porque para crescer parece fácil, mas não é tão fácil assim. É, não é fácil, até Se a demanda aumenta muito, de repente, é complicado, né? Até porque, a gente precisa fazer um trabalho muito forte na captação de bons profissionais. O mais difícil é realmente essa questão da captação de profissionais para estar atendendo. Os idosos, o número está crescendo, mas a gente também tem que crescer em números de bons profissionais. Eu acredito que você deva ter uma equipe especializada para Isso. fazer isso. A gente faz, entrevistas na empresa 2 a 3 vezes por semana, para que a gente possa realmente estar sempre trazendo profissionais para a equipe, justamente por esse crescimento do serviço. E nos dias atuais, essa situação que a gente vive se tornou mais difícil contratar profissionais, né? Eu acho. Eu acho que tá bem complicado a contratação de mão de obra, assim. É uma busca constante mesmo, porque a gente teve uma piora muito grande de contratação, assim, a gente não tem tantas pessoas que estão empenhadas para trabalhar, né. Hoje em dia as pessoas estão mais preocupada com a questão de qualidade de vida. O trabalho não está sendo tão essencial para a juventude hoje, né, então Isso é no complexo. meu entender, é até uma ignorância, em função do abandono da educação, mais de 50 anos já. Sim, 50 anos atrás começou a cair, 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 e de repente, há uns 30, a queda foi eu acho. incrível. E aí as pessoas não querem saber de trabalhar, não querem Sim, estudar, não querem não. evoluir, não fazem questão de nada. Eu não sei o que vai ser daqui a É, alguns anos dessas pessoas, porque existem empregos, mas as pessoas não querem não trabalhar. querem. É isso. Esse é o grande problema e é um problema social complexo, difícil, que alguma coisa precisa ser feita, alguma coisa precisa ser mudada radicalmente
para que essas pessoas venham a ser úteis, porque tem muito jovem que Muito. simplesmente é inútil, não serve para nada. É que eu acho que hoje o foco não está mais voltado nisso, eu não sei o que hoje eles pensam realmente que estar num beira de uma praia é muito mais vantajoso do que atrás de um livro. Então ficou, a questão da evolução da internet tem muitos benefícios, mas também tem malefícios. As pessoas hoje não estão mais atrás de conhecimento. Então a gente vê por treinamentos na empresa, assim, não é caráter obrigatório os treinamentos, porque a gente faz diariamente, vários, semanalmente treinamentos e não em caráter obrigatório. Mas aqueles que não é em caráter obrigatório, a gente conta nos dedos quem realmente está ali a fim de ter novos conhecimentos. As pessoas acham que já o que sabe já está bom. E é tão fácil, né? Você tem no celular, você faz qualquer Faz pergunta, qualquer você tem qualquer resposta Qualquer que você resposta. quiser. É, Agora tem, aplicativos que já cria a sua resposta, então tá é muito difícil. verdade, é verdade. Qual a mensagem que você gostaria de deixar para as famílias que hoje vivem a angústia de cuidar de um parente doente ou acamado? Que eu gostaria de me colocar à disposição e que eles contratem a Bem Cuidar, para a qualidade de vida deles e daquele idoso que precisa do atendimento. Muito bem. Ok, Camila, olha, muito obrigado. Foi realmente maravilhoso conhecer o seu serviço. Eu confesso que desconhecia. Eu acho que para o nosso público aqui, quem assistir vai gostar muito e pode ser que tenha muita gente aí que necessite de alguma coisa. Realmente é um serviço completamente diferenciado. Meus parabéns. Muito Meus obrigada. parabéns, realmente eu gostei demais. Que Sinceramente, bom. é uma surpresa. Não imaginava que existisse alguém que saiu do zero, cuidando de pacientes em casa e que é enfermeira e que levou É, isso adiante e acabou criando uma empresa tão maravilhosa assim. Parabéns. muito obrigada. Eu que E agradeço. é que é isso, foi um prazer muito grande. E eu abro para você suas considerações finais. Pode falar com o seu público, dizer como você pode ser encontrada, o nome da sua empresa, Instagram, ou aquilo que você achar que Tá ótimo. fica à vontade. Muito obrigada. Se precisarem do nosso atendimento, contem com a gente. Meu nome é Camila Monueira, eu sou CEO da Bem Cuidar. Vou deixar o contato, é 11 97099 9350. Nosso Instagram é @homebemcuidar. Muito obrigada. De nada. Você quer repetir o nome, de novo, o telefone e o nome? É 11 97099 9350, @Home Bem Cuidar. Ok, ok, Camila. Muito obrigado. Bom dia, boa tarde, boa noite. Muita gratidão por estar aqui conosco no Doença Silenciosa. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio de hoje, que eu achei maravilhoso. Quero recordar que é muito importante que assistam um podcast por dia. É para você se prevenir, se conscientizar, se atualizar. No máximo 1 hora por dia, eu acho que não vai, sabe, não vai, você não vai perder, você vai ganhar. Você vai investir em conhecimento sobre a sua saúde. Considere, releve isso. E eu recordo que esse Doença Silenciosa, eu mantenho esse canal sem nenhuma monetização. Isso eu faço, é um gesto meu de amor ao ser humano. Eu espero que vocês tirem o melhor proveito disso. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigado pela atenção. Até.